não podemos explicar de modo algum, expressar a grandeza e a soberania do Senhor. Mas nós sabemos que Ele é grande, né? Bem sabemos que Ele é o Senhor de nossas vidas, é o nosso Deus, o nosso Pai, é o Todo-Poderoso, nós podemos acreditar. Graças a Deus por isso. Eu quero hoje tratar sobre fé e enfrentamento. São coisas distintas. E quando essas duas se unem, então você se torna imbatível. Você e eu, todos nós, nos tornamos invencíveis, de fato invencíveis. Nada pode derrotar aquele que está vivendo a fé e é corajoso, aproveita essa fé ou utiliza-se desta fé para ter coragem, né? Ou se fortalece nesta fé e busca coragem, passa a ter coragem para enfrentar aquela situação, seja ela qual for, pela qual esteja passando ou tenha que passar, porque essa é a questão também. Nós precisamos ter fé naquele que age em nossas vidas. Nós precisamos ter fé no Deus que faz por nós. E nós precisamos nos utilizarmos desta fé para enfrentar a situação que estamos vivendo ou estamos passando, né? Não importa qual seja, porque cada um tem sua própria luta. Como se não bastasse a luta coletiva, mas cada um de nós tem a nossa luta particular, luta pela sobrevivência, essa é a realidade. Eu e você, nós lutamos pela sobrevivência. Nós estamos lutando pela sobrevivência. Espero que você, em nome de Jesus, aprenda a travar a batalha da vida e vença com muita autoridade, com a autoridade que está na palavra de Deus. Eu não tenho nenhum outro texto agora, no momento, que possa expressar as duas coisas de uma só vez, né? Que não me veio na cabeça. Nós temos vários textos, mas eu queria trazer esse aqui, que é o mais pertinente, o mais interessante, né? Que fala tanto da ação de fé como do enfrentamento de um jovem chamado Davi, antes de se tornar rei. Davi, quem era Davi? Davi era um dos 8 filhos de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, Davi era o caçula, né? E este jovem era apenas pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. Não era um homem preparado para a guerra, era apenas um mancebo, um jovem ainda. E de repente, os seus irmãos, que haviam sido convocados para a guerra, eram soldados do exército de Israel, esses seus irmãos estavam na guerra, ou aqueles que podiam lutar, né? Já estavam ou já tinham idade suficiente para isso, então estavam na guerra. Jessé preparou mantimentos para eles, mandou queijo, mandou comida para os seus filhos por Davi, chamou Davi e preparou a encomenda e mandou que Davi levasse para seus filhos no arraial de Israel. Aí acontece uma coisa inusitada. Davi chega e quando ele chega, que entrega a comida aos soldados para que fosse entregar ou seja, entregou a comida aos sargentos, né, aos chefes do exército, para que esta comida fosse destinada para seus irmãos. E aí, enquanto Davi estava ali, levanta-se dentre os filisteus um homem chamado Golias. E este Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, era um homem muitíssimo forte, aproximadamente 3 metros de altura. E Golias fez questão de lançar um desafio para o povo de Israel, ou para o exército de Israel. E o desafio era até lógico. Só não era lógico e só não era justo por uma razão, por causa do tamanho dele, pois ele era gigante, e por isso que ele chamava o povo e desafiou e disse: tem pelo menos um homem no arraial de Israel, por que nós iríamos derramar tanto sangue? Eu desafio apenas um homem que venha lutar comigo, e aquele que for vencido será escravo do vencedor, né? O soldado que perder a guerra, todo o seu reino será escravo do reino, né, do soldado que ganhou a guerra. Então,
Golias fazia esse desafio e provocava, insultava, né, o povo e o exército de Israel. Davi ouviu isso. E quando Davi ouviu isso, ele ficou inquieto. E o que chama a atenção no texto, você vai ver isso no capítulo 17 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é de onde a gente vai ler, do versículo 24. Mas a história que eu estou narrando é dos versículos anteriores. Então Davi, quando ouviu essa história, Davi fez questão de dizer: quem é esse incircunciso? Sabe o que é incircunciso? É um homem sem voto, sem aliança, né? Um pagão. Quem é esse incircunciso? Quem é este pagão que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Olha só o que ele disse. Começou a declarar isso, né? Porque ele estava indignado, porque não havia quem tivesse coragem de enfrentar. E ele, Davi, era apenas um jovem. O que ele sabia fazer era cuidar bem das ovelhas. E cuidava muito bem. Então preste muita atenção na história. No versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente o gigante. E diziam uns aos outros, né? Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Veja que o prêmio era bom. O rei iria dar muito ouro, ia dar riqueza, né? E o rei também daria sua filha e a isenção de impostos para a casa daquele soldado, né, que vencesse aquela guerra, que aceitasse a guerra. Mas até o próprio rei Saul estava com medo, não estava disposto a travar a batalha. Mas Davi se dispôs. Então, versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão, né, mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua persuasão, bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Né? Então já havia uma rivalidade entre os irmãos. E mesmo depois que Samuel havia ungido Davi como rei sucessor, quando chegasse o tempo oportuno. Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Veja que Davi estava ali querendo provocar alguém que tivesse coragem de enfrentar o gigante. E não havia um só que tivesse coragem de enfrentar. Versículo 31 diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Observe a disposição do jovem Davi. Não era rei Davi ainda, era apenas um jovem, pastor de ovelhas e tocador de harpas. E um bom caçador, né? Um habilidoso caçador com fundas. Davi era. Então veja, Davi, quando chega e se depara com aquela situação, ele diz: quem é este incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? E saiu insultando os soldados. O que é que o rei vai dar mesmo? O rei vai dar ouro e vai dar a filha dele e além disso, a sua casa, a sua família será isenta de impostos aqui em Israel, enquanto ela existir. Ó, para aí que coisa maravilhosa. Era um bom prêmio, não é assim? Era um excelente prêmio. Então Davi, vendo que não havia um homem que tivesse coragem de aceitar o desafio e de tirar a afronta, né, que o povo estava sofrendo, Davi disse ao rei: não desfaleça o coração do povo, porque eu vou enfrentar. O teu servo vai lutar contra esse gigante. Versículo 33 diz: porém Saul disse a Davi:
contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Veja como o rei olhou para a aparência de Davi, como o rei subestimou a Davi. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que faz de você forte não é o seu tamanho. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Não é o seu tamanho. O que faz de você forte é a sua fé, sua coragem, sua ousadia. Sua fé, sua coragem, sua ousadia e o seu conhecimento de Deus. Isso faz de você uma pessoa forte. Então, Davi conhecia Deus. Davi era corajoso e era ousado. E isto fazia de Davi um homem forte. Conhecia a Deus, por isso tinha fé, acreditava em Deus, confiava em Deus. E era sábio, corajoso e tinha sua ousadia. Determinação era com ele. O que me chama a atenção é que ele se dispôs, quando ele fala com o versículo 33, quando ele fala, versículo 32, quando ele fala para Saul que vai enfrentar o gigante, Saul logo diz: você é apenas um jovem, você é apenas um menino, você não tem experiência em guerra. Esse homem tem, você não tem. Mas ele estava disposto aí. No versículo 34 diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas. Veja que estratégia. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha só o que Davi diz. Veja que ele salvou um cordeiro do rebanho, da boca do leão e da boca de um urso, e o matei. Aí veja: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Isso é fé e isso é enfrentamento, meu irmão. A nossa fé, ela só é legitimada quando nós somos corajosos, quando ela é ativa. E a fé ativa é uma fé que nos leva ao enfrentamento e nunca a fugir, nunca a fuga. A fé não nos leva à fuga. A fuga é uma das estratégias, mas não é uma ação de fé. Deu para entender agora? A ação de fé, meu irmão, é o enfrentamento da situação, da realidade, do problema que você, que eu, que todos nós estamos vivendo. Então, preste muita atenção nisso. Nós precisamos entender que o enfrentamento deve ser algo que está em nós, pela fé. A fé ou seja, a fuga só é um ato de fé quando ela é uma estratégia de guerra, uma preparação para um novo ataque, para o enfrentamento. Ou quando se refere às perseguições da igreja, que nós fugimos para não estar confrontando socialmente as pessoas ou travando batalhas sangrentas contra aqueles que nos perseguem. Mas eu quero dizer para você que o enfrentamento é que faz parte da vida da pessoa de fé. As situações difíceis, os problemas, as doenças, os males que cercam a nossa vida, tudo que ameaça a nossa integridade física, moral e espiritual, e emocional, todas as ameaças, devem ser confrontadas por mim e por você. Nós devemos enfrentar as situações. O enfrentamento tem que ser algo em nós, cristãos. Nós precisamos enfrentar a luta, meu irmão. Há situações que você tem que tomar consciência: eu não posso fugir disso. Tem aquela música que dizia assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois é. Então não tem essa, você não tem nem para onde fugir. Não há saída. Então, se não há saída, nós temos que partir para o enfrentamento. Até cachorro medroso, se ele se vê acuado, ele vai morder. Ou não é assim? Até cachorro guenzo, aqueles guenzos, não é? Até cachorro medroso, aqueles cães medrosos. Se você acuar ele no canto da parede, ele vai te morder. Quando ele se vê sem saída, então ele percebe: já que eu não tenho para onde fugir, só existe a única alternativa, é o enfrentamento, então eu vou morder. Então, nós precisamos entender
que há situações que dá para você se livrar, mas outras não, outras você tem que ter coragem realmente e enfrentar, e não pode baixar a cabeça não, meu irmão. Tem que partir para a guerra, tem que partir para o braço, como diz o outro, tem que partir para a batalha, não podemos nos acovardar. Então Davi sabia que aquele era o momento certo, era a oportunidade que ele tinha de tirar a afronta do seu povo, de sair da humilhação. Ele tinha que enfrentar aquela situação. Então ele disse ao rei, para que o rei permitisse que ele fosse lutar, porque um soldado só iria com a permissão do rei. E ele pediu ao rei Saul para que o rei Saul permitisse. O rei Saul, a princípio, não quis deixar. E ele, para justificar a sua ação de fé, ele diz: olha, um urso e um leão vieram pegar um cordeiro do rebanho, eu parti para cima dele, eu defendi o rebanho, peguei na barba do urso, do leão, e os matei e livrei o cordeiro. Assim eu vou fazer com esse gigante. Olha que ousadia, que fé. Que fé, né? Aí, o que é interessante, verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou. O versículo 37, ó, o versículo chave. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Tudo bem, então vai e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi na sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as armaduras e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aí diz aqui a palavra no versículo 40, tomou o seu cajado na mão, a vara de tanger ovelha, seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Veja, então ele foi para a guerra. Esse eu vou enfrentar esse gigante. Aí o rei Saul disse: eu vou emprestar a minha armadura. Ele não sabia andar com armadura, nunca tinha usado. Então ele disse: deixa comigo. Em outras palavras, né? Pegou seu cajado, pegou 5 pedras, 5 seixos, botou no alforje, no surrão, ou na mochila, como nós falamos aqui no Nordeste. Pegou sua funda era a sua baleadeira, e foi para se confrontar com o gigante filisteu. Né? Aí no versículo 41 diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha, gente, que expressão maravilhosa, e foi o que definiu a vitória de Davi. Ele disse ao gigante: você vem a mim, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quero perguntar a você: você está batalhando em nome de quem? Você só vai se acovardar, só vai se apavorar, só vai ficar assustado se a sua luta for em seu próprio nome. Mas se a sua luta é no nome do Senhor e você conhece o Senhor, se a sua luta é em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Se a sua luta é em nome do Senhor Jesus, meu irmão, pode ter certeza, você é o vitorioso, você será vitorioso. A vitória é sua, porque o nosso Deus não conhece derrotas. O nosso Deus não conhece derrotas. Se ele conhecesse derrotas, ele teria desistido de nós. Deus teria desistido de nós, mas ele não desistiu de nós, porque ele não conhece derrota, meu irmão. Agora, você e eu, nós podemos ser derrotados. Se nós não acreditarmos, se nós nos acovardarmos, se nós nos amedrontarmos diante das situações, se nós tentarmos fugir daquilo que é impossível de fugir, se nós tentarmos fugir apenas do inevitável, meu irmão, nós precisamos enfrentar a realidade, meu irmão, enfrentar a luta, seja ela qual for, enfrentar os gigantes que estão diante de nós, nos ameaçando e nos afrontando. E temos muitos gigantes a ter que derrubá-los. Nós teremos que derrubar muitos gigantes. E você precisa se fortalecer na sua fé para vencer os gigantes que se levantam na sua vida, na sua caminhada, se levantam contra você. Então, o que eu acho interessante nessa história, gente, é que na maioria das histórias, por exemplo, quando Noé fez a arca, o Senhor Deus ele ia destruir a humanidade. Então ele viu a Noé, então ele conversou com Noé e disse: Noé, faça a arca. E Noé fez. Quando Deus foi chamar a Abraão, apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma nação. E assim sucessivamente Deus chamou a Moisés, Deus saiu chamando a quem queria e falando e dizendo: vá, faça isso e aquilo. Deus chamou os profetas e ordenou que eles fizessem. Mas o que me chama a atenção é que Davi não foi assim. O que aconteceu foi o seguinte: o Senhor Deus ungiu a Davi rei, mas ele ainda era um menino. O Senhor Deus mandou que Saul fosse lá e o ungisse rei, mas Deus não tinha falado com ele ainda. Saul apenas o ungiu. O Espírito do Senhor passou a estar na vida dele. Mas a iniciativa de Davi em enfrentar o gigante Golias não tem a ver digamos assim, com um mandado de Deus, Deus dizendo para ele: vai. Obviamente que o Espírito Santo trabalhou, cooperou com ele nessa decisão, mas não existe registro bíblico dizendo que o Senhor apareceu para ele, ou através de sonho, ou através de profeta, ou falou com ele diretamente de voz audível, para que ele fosse lá enfrentar o gigante. Aí você percebe que a iniciativa de Davi. Eu não vou dizer para você que o Espírito Santo fez isso, porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia dissesse, eu diria. Eu não vou dizer que foi Deus que mandou Davi enfrentar o Golias, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Davi ouviu aquilo e ele ficou inquieto, porque sua fé em Deus e seu zelo pelo Senhor era muito grande. Então a sua fé induzia ele ao enfrentamento. E é essa fé que faz de você uma pessoa vitoriosa, meu irmão. Semelhante à fé de Davi, você pode até não estar com um gigante como Golias na sua frente, mas tem algumas coisas que você está considerando que seja como tal. Certo ou errado? Você pode até não estar considerando, ou não estar enfrentando o tal Golias, o gigante, uma guerra literalmente falando, mas no mundo espiritual é semelhante a isto. Os gigantes da nossa vida são são as coisas que nos afrontam, são aquilo que nos afronta e que nos perturba e que tenta tirar a nossa dignidade e que tenta atrapalhar a nossa vida, nos impedir de avançar. Você entende isso? Tudo aquilo que impede você de avançar e de ser uma pessoa vitoriosa pode representar o tal gigante. O gigante era o impedimento do povo de Israel, era o bloqueio do povo de Israel, era quem intimidava o povo de Israel, era quem afrontava o povo de Israel, o exército de Israel, e afrontava a Deus. Então Davi diz: eu vou brigar com esse camarada, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou travar essa batalha e vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. É em nome do Senhor que eu vou lutar contra ele. Não tenho habilidade em guerra, não sei usar uma espada direito, não sei andar com armadura, mas uma coisa eu sei fazer: eu sei atirar pedra. E vou dar uma pedrada nesse gigante. Entendeu agora? E sei confiar no Senhor meu Deus. Então Davi usou o quê? Sua fé
e sua habilidade para o confronto. Sua fé em Deus e sua habilidade para atirar pedras. Então é bom você entender isso. Olha que, segundo as escrituras de alguns pesquisadores, os homens que atiravam de funda, eles conseguiam acertar num cabelo a 50 metros. Imagine isso. Eram homens bons na baleadeira. Imagine Davi. Acredito que Davi era muito habilidoso para atirar com baleadeiras, com as fundas, né, daquelas épocas. Então eu queria dizer para você que nós precisamos ter a consciência, meu irmão, minha irmã, eu e você, todos nós precisamos ter a consciência de em quem estamos confiando. Em quem você confia, em quem você acredita. Você confia na sua própria força, na sua própria habilidade? Você confia em quê ou em quem? Onde está a sua fé? A sua fé nas armas que você tem? Então você tem que unir as duas coisas para o enfrentamento das lutas do cotidiano, das lutas da vida. Sua fé em Deus e suas habilidades. Se você disser a mim, pastor, mas eu não tenho nenhuma habilidade, busque, meu irmão. Vamos desenvolver essa habilidade, vamos travar a batalha. Vamos fazer isso acontecer. Nós precisamos entender essa realidade. Então Davi disse ao rei, primeiro ele se dispôs a lutar, o rei logo o rejeitou porque ele era um jovem, subestimou a habilidade dele, ou subestimou a ele, mas logo ele convenceu ao rei, contando o que Deus havia feito. Ele atribui a Deus, dizendo, o Senhor Deus me livrou do leão e do urso, e ele vai me livrar desse gigante. Então quero dizer para você que o Senhor Deus te livrou de situações já, não te livrou? Olhe para a sua vida, Deus te livrou ou não te livrou das situações que você vive? Deus te tirou ou não tirou das situações que você vive? De quantas lutas você já saiu? De quantas batalhas você já saiu vitorioso? Quantas lutas você já enfrentou e venceu? Acredito eu que várias. E essas que você está enfrentando, você vai vencer também. Você vai vencer o coronavírus. Você vai vencer. Já estamos vencendo esse desgraçado, já estamos mandando ele para fora, pondo ele para fora das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós temos que ter fé e vencer esta batalha, meu irmão. E você vai vencer todas as situações difíceis que estão se levantando contra a sua vida. Crê em Deus, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor e você estará seguro. Crê no seu profeta e você será bem-sucedido. Então, em nome de Jesus, renove suas forças. Busque coragem, e a sua coragem está na fé. Busque a coragem na fé em Deus e acredite de que Deus vai agir por você, vai atuar por você, porque o Senhor se agrada de quem ousa. Deus se agrada de quem usa a fé, de quem invoca o seu poder. Deus se agrada daqueles que creem de verdade. O Senhor Jesus sempre fez admirações e sempre reconheceu a fé daqueles que foram ousados. A mulher com fluxo de sangue, entendeu agora? O cego Bartimeu, a mulher cananeia, enfrentamento. Esse pessoal todo enfrentou as situações difíceis. Todos usaram a fé. Esse pessoal todo usou a fé que eu citei. E a fé em enfrentamento, enfrentando aquela realidade que viviam. E assim eles venceram. Então, no caso de Davi, você vê a mesma coisa, meu irmão. É um texto bem conhecido por cada um de nós, mas quando a gente lê esse texto, a gente fica fascinado. E o que me chamou a atenção nesse texto é que Davi não foi mandado por Deus. Deus não mandou Davi batalhar contra o gigante. Deus não disse nada. Deus não usou um profeta para dizer, Davi, vá lá e enfrenta o gigante. Como a gente vê na Bíblia, Deus revelando através de profetas. Nada disso. Davi foi até lá levar comida para os seus irmãos, amando do seu pai. Quando chegou lá, se depara com essa novela, um gigante afrontando o povo de Israel, o exército de Israel, e ao próprio Deus. Então Davi diz, não posso aceitar isso. Quem é esse incircunciso? Quem é esse pagão que está fazendo isso? Ousa desafiar o exército de Deus. Sabe que não é a homem que ele está desafiando, mas a Deus. Então Davi se dispôs como instrumento de Deus para esta batalha. Eu quero dizer a você, se coloque, se ponha como instrumento de Deus e a vitória será sua, em nome de Jesus.
que você está vivendo, que você está enfrentando, você vai superar. Levante a sua cabeça e tenha coragem. Tá certo assim? Não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do Deus que você serve. Não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para o tamanho do Deus em que você acredita. Não olhe para a intensidade do mal. Olhe para o Deus que te protege contra o mal. Ele nos livra do mal. Em nome de Jesus. Não fique perdendo tempo com o vírus invisível. Confie no Deus Todo-Poderoso que, mesmo sendo invisível, é o Deus invisível que vai vencer o vírus invisível. Entendeu agora? Creia, tenha fé e enfrente a realidade, enfrente a situação. Então, quando o gigante viu quando o gigante viu a Davi vindo com um cajado, que era para tanger cabrito, para tanger cachorro, para os cachorros não morder os cabritos. Davi vem com um cajado e tanger os cabritos e proteger os cabritos dos cachorros que tentassem. E com uma funda de caçador, que era para atirar nas raposas, nos lobos, que naquela região existia, até nos leões e ursos, como ele acaba de mencionar. Uma funda de caçador. Era uma baleadeira daquelas épocas. Deu para entender agora? Era uma baleadeira. Então Davi foi até o gigante. E o gigante, quando viu isso, disse: eu sou algum cachorro. Então Davi tratou o gigante como um cachorro. Eu sou algum cachorro para que você venha a mim com pau e pedra? Aí Davi diz para ele: você está vindo a mim, contra mim, com a tua espada, com o teu escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Olha só, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Aí na sequência, versículo 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então, a grande vitória de Davi se deu desta forma. Então, meu irmão, quero dizer para você que a iniciativa de Davi foi agradável ao Senhor. Por isso a palavra diz que o Senhor viu em Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi era destemido. Davi era um homem de fé. E é isso que Deus quer achar em você e em mim. Fé. Fé, coragem para vencer, coragem para a batalha. O apóstolo Tiago, usado pelo Espírito Santo, escreveu na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Olha, mas de poder, amor e moderação. Sabe o que significa? Olha, Deus não nos deu espírito de covardia. Tiago 1,7. Deus não deu a você um espírito de covardia, mas de quê? De poder, espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe o que é isso? Poder, autoridade, amor e de moderação, equilíbrio, segurança. Moderação é o sujeito que tem equilíbrio, e tem equilíbrio quem é seguro, quem está seguro do que é e de quem é.
Oi? É 2 Timóteo, de fato. Eu falei primeiro, não foi? Eita, foi mesmo, falei Tiago, desculpe. Desculpe, a correção, pessoal, o Ramon acabou de me mostrar aqui. 2 Timóteo. Olha que eu anotei aqui, já pensou? Esqueci. Falei Tiago, mas é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Conferindo, você está vendo aí na tela também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo, no caso, escrevendo a Timóteo. Eu falei Tiago, desculpa, foi só uma confusãozinha. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. De poder, de amor e de moderação. Então, se Deus não me deu um espírito de covardia, eu não vou me acovardar. Sabe o que é poder, autoridade e amor? Não é? Poder, autoridade e amor, saber como agir e moderação. Moderação é equilíbrio, é segurança. Então, você só será moderado e equilibrado se você tiver segurança de quem você é e de em quem você acredita. Então, Davi estava seguro e equilibrado porque sabia em quem confiava. E sabia quem ele era e sabia em quem acreditava. Essa noção de quem a gente é, essa noção de em quem a gente confia, a gente só passa a ter quando conhece as Sagradas Escrituras. E vou dizer para você, você precisa entender que você é uma pessoa amada por Deus. Deus te ama. Jesus nos ama, meu irmão. Deus ama cada um de nós. E Deus não deseja que você seja um derrotado ou uma derrotada nessa vida. As situações que existem, que acontecem, é para que nós aproveitemos a oportunidade para glorificar o Senhor. Tudo que você tem vivido e enfrentado, todas as situações, você deve aproveitar. Aproveite agora para glorificar a Deus. Que a nossa fé, ela é vista justamente nessas horas. Quando está tudo bem é fácil ter fé, não é? Quando está tudo bem a gente fala, todo empolgado. Eu quero ver falar nessas horas mesmo. Quando está tudo bem, está todo mundo feliz, alegre, fala positivo, né? Declara isso, profetiza. E quando está tudo mal, na hora de profetizar, não profetiza. Quando está tudo bem, está todo mundo bem. Não tem pandemia, não tem nenhum decreto. Aí está todo mundo profetizando. Eu já vi muitos profetas. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo, eu declaro isso para a sua vida, tal. É tanta gente declarando. Enquanto estava todo mundo nessas declarações, eu durante o tempo todo dizendo, se arrependam, se acertem com Deus. Deus sabia o que estava dizendo através de mim. Chamando o povo a um acerto com Deus, arrependimento. Ou não foi? Os membros da Igreja Esperança e Vida sabem do que eu estou dizendo. Era chamando as pessoas para a fé, para o acerto, a reconciliação com Deus, para o arrependimento. Deus sabia porque estava inquietando meu coração nesse sentido. Enquanto eu via muita gente aí no reteté e profetizando tal, estou fazendo uma crítica construtiva, não entenda mal. Mas quando houve o decreto, eu continuei no mesmo discurso. E para ter boas informações, procurei ouvir as pessoas certas. Mas eu ouvi os mesmos que decretavam isso, decretavam aquilo, declaravam isso, declaravam aquilo outro, assustados, amedrontados e acovardados. Eu assisti. E fiz até críticas de pessoas que eu dizia assim, mas é uma pessoa de fé. Mas quando está tudo bem, todo mundo tem fé, né, meu filho? Aí na hora de mostrar a fé, eu vejo o sujeito amarelando. E agora? Eu estou falando porque eu assisti. Eu vi. Mas eu continuei aqui, enfrentando na contramão do sistema. E continuo. Não arredei o pé da minha confissão. E não vou arredar. E quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Não nasci frouxo. Continuo dizendo. Viva a minha fé. E sei em quem acredito. Deu para entender a situação? Eu falei para todo mundo.
Desde o início, é só você pegar os vídeos desde o início, qual tem sido a minha posição, e ver se eu mudei. E a minha fé se mantém justamente quando tudo precisa. Quando eu preciso mostrar minha fé, é que ela tem que aparecer. E eu preciso mostrar minha fé justamente nessas pandemias. Eu preciso mostrar minha fé justamente nessas situações difíceis. Diante de tudo que nós temos vivido, nós temos que mostrar a nossa fé. É diante do Golias que nós temos que enfrentar, que a nossa fé ela aparece. Quando está tudo bem, meu irmão, é fácil dizer que tem fé. É muita gente decretando, profetizando, é muita gente né? Enfim. Aí na hora do aperto, aí na hora que a gente tem que mostrar a fé, aí a gente vê sujeito amarelar e rezar pela cartilha do sistema. E o enfrentamento, onde é que ficou? E a determinação, onde é que ficou? E a fé, onde é que ficou? Esqueceu-se. Foi sufocada, suprimida pelo medo, pelo acovardamento. É assim que se fala, pode ser? Pode ser. Você entendeu? Entendeu agora o que eu estou dizendo? Então nós precisamos ter coragem, meu irmão, minha irmã. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Coragem, enfrentamento, fé e enfrentamento. Essa é a minha posição. E não arredo o pé dessa minha fé, diante de quem quer que seja. Então, em nome de Jesus, olhe para o que diz a palavra de Deus. Davi disse ao Golias: tu vens a mim com a tua força, eu vou a ti em nome do Senhor. Tu vens a mim com a tua espada, com o teu escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Hoje ele vai te entregar em minhas mãos e eu vou arrancar a tua cabeça. Olha só o que Davi disse ao gigante. E foi assim como ele disse. Deu-lhe uma pedrada e está resolvido o problema. Entendeu? Então nós precisamos ter a coragem. Não venha com choramingada: mas eu não sei usar a armadura, eu não sei usar a espada, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Você não sabe acreditar? Estou usando essa expressão para entender. Se Davi fosse se lamentar por não saber usar a espada, se ele fosse desistir da guerra ou de enfrentar o gigante só porque não sabia andar com a armadura do rei, então ele disse: eu vou com a minha roupa mesmo. E vou com esse pedaço de pau aqui. E vou com 5 pedras na mochila. Vou dar uma pedrada e resolvido o problema. E Deus é comigo. Cabra macho faz assim, né? É assim que eu digo para você. É isso que eu digo para você. Sou nordestino e não tenho medo de cara feia, meu irmão. Essa é a realidade. A gente tem que encarar a luta, ser corajoso e ousado em nome de Jesus. Sabe? Seja firme, seja forte. Deus é conosco. Se nós estamos na fé, nós não nos desesperamos diante das situações difíceis. Se estamos na fé, nós confiamos. Se estamos na fé, nós acreditamos. Desde o início, olha, a gente tá com mais ou menos uns 3 anos que a minha pregação tem sido um chamado para o arrependimento. Eu estava até estranhando. A palavra, toda a palavra, ela se acerte, se converta, se organize, se ajuste. E era preparando as pessoas para esse tempo. E eu não sabia, mas Deus sabia. Mas Deus sabia. Entendeu agora? E essa é a hora de nós vivermos a nossa fé. Essa é a hora de você fazer sua fé brilhar mais que o ouro. Essa é a hora de você ter coragem de dizer: em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Em nome de Jesus, esse mal vai cair por terra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Sabe o que é isso? Poder é autoridade. Amor, você sabe o que é. Amor é zelo, cuidado. E moderação é equilíbrio, domínio próprio. Então, vamos ser fortes. Em nome de Jesus. Vamos vencer essa batalha em nome de Jesus.
Vamos dar a volta por cima em nome de Jesus. Vamos vencer todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a gente orar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Veja aí, o que diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Agora eu vou perguntar a você: o que é que vocês acham que os discípulos deveriam fazer? Não era acordar Jesus, não? Era. Mas o que é que Jesus esperava que os discípulos fizessem? Eis a questão, porque nessa palavra de Jesus, no versículo 40, nós podemos entender que o Senhor Jesus esperava uma atitude maior, ou uma atitude diferente dos discípulos. Não só em acordá-lo. Você não concorda comigo? Subentende-se que Jesus esperava uma ação maior dos discípulos? Obviamente, que quando Jesus diz aos discípulos: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Então Jesus quis dizer o quê? Vocês deveriam ter feito alguma coisa. Era vocês que tinham que ter agido. Entendeu agora? Jesus esperava uma ação, uma atitude maior dos discípulos do que simplesmente se desesperarem e acordarem eles desesperados. Por que vocês são tão tímidos? Significa porque não têm mais ousadia. Porque o oposto da timidez é a ousadia. Porque vocês não são mais ousados. Por que vocês são tão tímidos? Significa por que vocês não são mais ousados? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês? Como é que vocês? Aí Jesus, quando diz como é que não tendes fé? Ele está dizendo: como é que vocês até agora, até hoje, convivendo comigo, estou conjecturando, sabe? Convivendo comigo, vendo tudo, ainda não tem fé. Entendeu agora? Eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos ter fé e sermos mais ousados, enfrentar as tempestades, não é assim? Enfrentar a força do vento. Alguém pode dizer: pastor, mas o senhor faria o quê na hora dessa? Eu chamava Jesus também, obviamente, e levava uma dessa também. Mas já que eles levaram, como disse o seu Caetano, melhor aprender com esse que apanharam do que apanhar também. Então sejamos mais ousados, não é, meu irmão? Mais corajosos diante das tempestades da vida, diante dos ventos fortes, diante dos gigantes que nos ameaçam. Sejamos corajosos, nos enchamos de fé.